Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todos se recordam como no início do ano o antigo Ministro da Saúde socialista, Correia de Campos, alertou para aquilo que todos os portugueses já sentiam. Citando, o SNS infelizmente encontra-se bem perto de uma crise grave. O Governo e a maioria que o sustentou ao longo destes anos negou teimosamente esta realidade. Diziam que o SNS nunca havia produzido melhores resultados nos seus 40 anos de existência. Mas depois vieram as eleições e tudo mudou. Foi a epifania. O presidente do Partido Socialista, Carlos César, deu o mote por uma forte reprimenda ao Executivo, dizendo, e passo a citar, o Governo ou resolve estas questões com a inversão desta tendência de degradação do Serviço Nacional de Saúde, ou vai ser complicado justificar-se aos portugueses. E compreende-se este sentido de urgência. A situação de degradação do SNS é de tal forma calamitosa que é impossível disfarçar. Isto ao ponto da Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Ana Catarina Mendes, ter vindo a terreiro admitir, e citando novamente, chegam-me todos os dias relatos de falhas no SNS. Curioso como não vos chegavam estas queixas antes das eleições. Juntando-se a este coro de indignações, veio o Bloco de Esquerda, pela deputada Catarina Martins, admitindo em entrevista, e passo a citar, a saúde é dos setores mais frágeis da governação. Isto depois do Bloco, PCP e PEV terem aprovado e viabilizado 4 orçamentos seguidos nesta Assembleia da República. Isto depois de 4 anos de ação cúmplice entre PS, PCP, Bloco e PEV no desgoverno da nossa saúde. Se a saúde está frágil, é também pela vossa irresponsabilidade e pela vossa ambição cega pelo poder. O poder não pode existir. O poder não pode existir apenas pelo poder. O poder só deve existir se for para servir as pessoas. E os senhores violaram este contrato social com os portugueses, abandonando-os cada vez mais à sua sorte. Os recentes dados, dando conta de que são as classes médias e baixa as que mais contratam novos seguros de saúde, é um eloquente exemplo desse abandono a que as esquerdas votaram os portugueses mais desfavorecidos. Mais, o Governo divide os portugueses em cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. É o caso dos cheques de dentista, que continuam apenas disponíveis para as crianças que frequentam os estabelecimentos do ensino público. Crianças que frequentam o ensino privado ou instituições sociais não têm direito às mais elementares respostas de saúde oral. É a igualdade à la carte socialista. Uma esquerda que sobrepõe a ideologia ao interesse das pessoas, esquecendo que são sempre as pessoas que mais sofrem. Infelizmente, todos os nossos alertas passados sobre os riscos do caminho destrutivo que o Governo está a impor ao SNS estão a concretizar-se a uma velocidade estonteante. Antes visto como um equalizador social, foi sob a governação socialista que o Serviço Nacional de Saúde se tornou no mais gritante espelho das desigualdades no nosso país. Quem tem dinheiro resolve o seu problema de saúde. Quem não tem, limita-se a aguentar, a sofrer ou a morrer. Não há alternativas. Aliás, o mais recente relatório da OCDE alerta para o facto que mais de metade dos portugueses não acedem de forma atempada aos cuidados de saúde que precisam, adiando mesmo esses cuidados de saúde devido a situações de incapacidade financeira. Mais de 50% dos portugueses, senhores deputados, em contraste com uma média da OCDE de 17%. Veja-se o que se está a passar com as listas de espera. A senhora Ministra da Saúde prometeu em março passado que todos os doentes em lista de espera há mais de um ano por uma consulta ou cirurgia veriam a sua situação resolvida até ao final de 2019. Falta um mês para o final do ano e os doentes continuam e continuarão à espera. Mais uma promessa eleitoral que os socialistas não vão cumprir e os doentes que aguentem. Mas o mais grave é que no Governo nem estão preocupados. Ainda ontem aqui, no debate quinzenal, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou, como se de uma coisa boa se tratasse, que os doentes do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa têm de esperar 593 dias por uma consulta de cardiologia. Quase 2 anos de espera para um doente cardíaco. Quase 2 anos de espera para um doente cardíaco. E os senhores deputados do Partido Socialista entusiasticamente bateram palmas como se fosse algo aceitável. Mas pior, os números do Primeiro-Ministro eram falsos. São mais de 800 dias de espera.
São mais de 800 dias de espera para os doentes com patologia cardíaca que não têm outros meios. E esta é a realidade. Quem pode resolve recorrendo ao privado. Os que não têm esses recursos nada podem fazer se não aguentar, sofrer ou morrer. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um Estado que falha perante os mais vulneráveis é um Estado que falha perante todo o país. É por isso absolutamente inaceitável que tenhamos um Primeiro-Ministro que considere isto normal e que não tenha a humildade sequer para reconhecer que falhou na saúde. Já Einstein dizia que a insanidade é continuar a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E é isso que este Governo está a fazer. Incapaz de reconhecer os seus erros, apresenta-se incapaz de mudar de rumo. Temos que acabar com esta loucura antes que ela destrua de vez o Serviço Nacional de Saúde. Com a governação do Partido Socialista, temos tido anos de ausência de estratégia para a saúde, aliada a cortes orçamentais por via de cativações e uma incapacidade absoluta de resolver os problemas reais dos cidadãos que enfrentam crescentes dificuldades no acesso à saúde. No passado, alertei a partir deste púlpito que o Governo tinha deixado entrar o diabo e que este se tinha instalado no Serviço Nacional de Saúde. Os senhores negaram quaisquer dificuldades, nada fizeram e nada mudaram. Deixaram o diabo à solta e agora o Serviço Nacional de Saúde está transformado num autêntico inferno. E quem o diz são os profissionais de saúde que assim descrevem os serviços de urgência do país, comparando-os até a teatros de guerra. Hospitais que não conseguem fazer escalas por falta de pessoal, serviços assegurados por profissionais não especialistas e administrações sem outra solução senão a de fechar as portas aos serviços de urgência por completo. Um SNS em ruptura. Temos hoje, em termos efetivos, menos disponibilidade de profissionais do que tínhamos no tempo da crise. Todas as contratações feitas até agora nem foram suficientes para colmatar o efeito das 35 horas. Uma gestão absolutamente irresponsável do capital humano do SNS e vem agora o Governo culpar os profissionais de saúde pela falta de resultados. Profissionais que trabalham em condições muitas vezes miseráveis e sem os quais o SNS já tinha colapsado. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos e auxiliares de saúde a trabalharem sem reconhecimento da tutela, sentindo que ninguém valoriza se fazem bem ou mal. Isto tem de mudar. Pior é que o Governo não sabe quem são os profissionais que trabalham no SNS, nem sabe quais são as necessidades presentes e futuras. Assim não há planeamento possível e a conversa sobre a exclusividade dos médicos não passa de mais uma cortina de fumo. A pergunta que deveriam fazer é: porquê é que os médicos que o Governo quer por via da força obrigar a ficar no SNS, afinal querem sair? Se quiserem ouvir os profissionais, a resposta é simples. Estes profissionais altamente qualificados não têm perspectivas de carreiras, são mal pagos, não veem qualquer visão estratégica para o SNS e, o mais grave de tudo, não têm condições mínimas para exercer a sua profissão com dignidade. Não é por acaso que se multiplicam às centenas os pedidos de recusa de responsabilidade por parte dos médicos. Em termos práticos, estes médicos estão a dizer ao país que não param de trabalhar porque essa é a sua obrigação deontológica, mas que a falta de meios é de tal forma grave que os cuidados prestados estão aquém das necessidades reais dos doentes, ficando os doentes em risco. E eis o estado da saúde em Portugal. Tempos de espera inaceitáveis, com o número de doentes em listas de espera constantemente a aumentar. Apesar das promessas de cobertura universal, mais de 600 mil portugueses sem médico de família atribuída. A degradação dos indicadores de saúde materna ou infantil, investimento irrisório nos cuidados continuados, ausência quase absoluta de respostas de cuidados paliativos. Nenhum novo equipamento hospitalar foi construído nestes vossos anos de governação. E apesar de todos estes sinais de desinvestimento, conseguem a proeza de também não pagar a fornecedores com o consequente aumento das dívidas e dos pagamentos em atraso. Nem uma resposta aos desafios do envelhecimento, das necessidades de autonomia da gestão, dos avanços tecnológicos ou da humanização. Nada. Simplesmente falharam. Por isso está na hora de inverter o caminho e para isso o Governo tem de fazer o meia-culpa. O Primeiro-Ministro tem de reconhecer o desnorte na saúde e tem de assumir que está agora disponível para fazer as mudanças estruturais que o SNS precisa. O Partido Social Democrata está disponível para reformar a saúde em Portugal e sabemos o caminho que tem de ser percorrido para salvar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não vale a pena.
falarem em pactos de regime ou outros acórdãos que não sejam para reformar o sistema de cima a baixo. Se o Partido Socialista quer continuar a negociar os orçamentos de Estado como se de uma mercearia se tratasse, então que continue a ir ao supermercado da Geringonça. Para continuar tudo como está, não contem connosco.